Plano de Estudo Tutorado, segundo ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Ciências. Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 5 do PET, volume 2, de Ciências do segundo ano. Tema: Como sobrevivem as plantas. A apresentação. A água e a luz são muito importantes para a vida na Terra. As pessoas, os animais e as plantas não podem viver sem água. Não importa o tamanho, todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Nesta semana, iremos observar o quanto são importantes as adaptações que as plantas passam para poderem buscar luz e água para sobreviverem em diferentes ambientes. Observe alguns exemplos. Plantas com folhas que acumulam água estão adaptadas para ambientes quentes e sem chuva. Aqui. Plantas com gavinhas podem alcançar maiores alturas e assim receber mais luz solar. Aqui. Plantas com folhas pequenas perdem menos água por transpiração. Aqui. Plantas com raízes abundantes absorvem maior quantidade de água e nutrientes. Para saber mais, assista ao vídeo que está no link e veja o que as plantas precisam para sobreviver. E aí está o link. Vamos começar as atividades. Atividade número 1. Observe essas imagens e responda. A. As plantas que estão nesses ambientes são iguais? B. O que faz com que elas sejam diferentes? Letra C. Marque com um X o que é fundamental para uma planta nascer, crescer e se desenvolver. Somente luz do sol, água e luz do sol. Número 2. Com a ajuda de um adulto, leia o poema. Então, o que é que as plantas têm? Uma planta no sertão, naquele sol de rachar, o frio intenso parece ser ideal para uma, enquanto outra gosta da beira do mar. Uma com espinhos, outra com gavinha. Uma suporta a falta d'água, outra morre sem, coitadinha. Aquela nas geleiras parece muito frio aguentar, mas eu fico me perguntando como é que elas conseguem suportar. A. Como as plantas conseguem água e luz em ambientes tão diferentes? B. Será que quando temos pouca água e muita água nesses locais, as plantas são iguais? C. E com muita ou pouca luz? Número 3. Após terem observado diversas características das plantas, circule a resposta certa. A. As plantas no deserto ficam com pouca água e precisam resistir. O que elas podem usar para isso? As gavinhas, as raízes, as folhas espessas que permitem armazenamento de água. B. O que existe em algumas plantas que as ajudam a alcançar partes mais altas no local onde estão? Raízes, espinhos, gavinhas. C. As folhas também estão relacionadas à transpiração, perda de água da planta. Qual tipo de folha diminui a perda de água? Folhas grandes, folhas pequenas? D. O que pode auxiliar uma planta a absorver maior quantidade de água e nutrientes do solo? As flores, os espinhos ou raízes abundantes? Então, aqui a gente está vendo essas plantas, olha. Cada uma em ambiente diferente. Plantas diferentes uma das outras. Na letra A está perguntando, as plantas que estão nesses ambientes são iguais? Não, elas não são iguais. Então, elas não são iguais e também estão em ambientes diferentes. Letra B. O que faz com que elas sejam diferentes? Então, a quantidade de água, de luz, temperatura que cada um recebe. Então, a gente vê aqui, a gente pode perceber que elas estão em ambientes diferentes. Então, a quantidade de água que cada uma recebe, essa aqui é diferente dessa aqui. Olha a quantidade que uma recebe da outra. A luz, né, que uma recebe, então a temperatura, tudo interfere. Então, quantidade de água, luz, temperatura que cada uma recebe. A letra C está pedindo para marcar com um X o que é fundamental
para uma planta nascer, crescer e se desenvolver. Então, somente luz do sol? Não. Então, água e luz do sol. Vai marcar com X aqui. Número 2, com a ajuda de Maduro, leio o poema. Então, tem esse poema aqui, ó. Então, o que é que as plantas têm? Uma planta no sertão, naquele sol de rachar. O frio intenso parece ser ideal para uma, enquanto outra gosta da beira do mar. Uma com espinhos, outra com gavinha. Uma suporta a falta d'água, outra morre sem, coitadinha. Aquela nas geleiras parece muito frio aguentar, mas eu fico me perguntando como é que elas conseguem suportar. Então aí nesse poema está falando das diferenças, né? Como uma planta às vezes consegue suportar um sol no sertão, um sol de rachar, um sol muito quente, outra consegue um frio intenso, né? Então outra gosta da beira do mar, então tá dando aí, tá falando as diferenças das plantas, né? Então na letra A, como as plantas conseguem água e luz em ambientes tão diferentes? Por quê? Como elas conseguem? Porque elas já se adaptaram ao ambiente em que vivem. Então elas vão se adaptando, né? As plantas se adaptam ao ambiente em que vivem. Será que quando temos pouca água e muita água nesses locais, as plantas são iguais? Não, as plantas não são iguais, né? Nós já vimos que cada planta ela vai se adaptar, então ela vai buscar luz e água o suficiente para sobreviver. Então, cada planta tem o seu habitat e se adaptou a buscar luz e água para sobreviver. E com muita ou pouca luz? Também não, elas são plantas diferentes, como nós acabamos de ver nas imagens acima, né? Então, elas têm suas características próprias. 3. Após terem observado diversas características das plantas, circule a resposta certa. As plantas no deserto ficam com pouca água e precisam resistir. O que elas podem usar para isso? Então, as plantas no deserto, elas têm pouca água, elas precisam resistir. O que elas podem usar? Então, as folhas espessas que permitem armazenamento de água. Então, você vai circular isso aqui. As folhas espessas que permitem armazenamento de água. B. O que existe em algumas plantas que as ajuda a alcançar partes mais altas no local onde elas estão? Então, o que existe é as gavinhas. Vocês viram no desenho em cima, na imagem, as gavinhas, né? Então, as partes mais altas. Então, facilita. Então, você vai circular aqui. Letra C. As folhas também estão relacionadas à transpiração, à perda de água da planta. Qual tipo de folha diminui a perda de água? Então, as folhas pequenas. Se você volta lá no início da atividade, você vai ver que as folhas pequenas, está falando lá, que elas diminuem a perda de água. Então, você vai circular. Letra D. O que pode auxiliar uma planta a absorver a maior quantidade de água e nutrientes do solo? O que pode? Então, são as raízes abundantes. Lá também tem, você pode voltar lá e conferir. Então, aqui, ó, a gente volta para observar, ó. As plantas com folhas pequenas perdem menos água por transpiração, viu? Folhas pequenas. Aqui, plantas com raízes abundantes absorvem maior quantidade de água e nutrientes. Depois tem aqui das gavinhas, olha. Plantas com gavinhas podem alcançar maiores alturas e assim receber mais luz solar. Vendo? Então elas vão crescendo, né? Alcançam maiores alturas e com isso recebem mais luz solar. Plantas com folhas que acumulam água estão adaptadas para ambientes quentes e sem chuva, ó. Olha o ambiente. Então elas estão adaptadas para esses ambientes. Então aqui a gente encerra a semana 5 do PET volume 2 de Ciências do segundo ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até lá!